Oi, pessoal, vamos continuar então mais um pouquinho da história, Perdas e Reencontros, capítulo 19. Hoje a gente vai continuar um pouquinho falando sobre o Cláudio e a relação dele com a Mariana e o Rafael. A gente vai falar hoje sobre a simbiose. A simbiose é exatamente o que se passou a atuar entre o Cláudio e a Mariana. É uma obsessão que ele começou a passar para ela, passar a ter por ela, e ela o percebia do lado, como ela estava num momento fragilizado da vida dela, atuando ali naquela organização, lembrando-se sempre de Clarita. A Mariana ainda continuava um tanto meio confusa, apesar da ajuda da doutrina espírita, e o Cláudio a reconheceu e provavelmente ela também o reconheceu em espírito como alguém de seu passado, e os dois se uniram. Ele como aquele espírito duro, aquele espírito mau, aquele espírito que só fazia maldades, que conhecia feitiçaria, magia e não era do bem. Então, mas como eu mencionei nos capítulos anteriores, ele foi se enfraquecendo por ver naquela jovem alguém que foi do seu passado. E aí ele começou a ter dúvidas sobre onde ele estava, sobre se ele estava fazendo o que era certo ou não, ou melhor, a questão não é nem o que era certo ou não, se ele queria continuar fazendo aquilo, porque ele sabia que se ele continuasse aquela perseguição, porque ele tinha que perseguir as pessoas, ele tinha que envolver as pessoas que estavam tentando acabar com a organização criminosa, tanto encarnada como desencarnada. Então ele teria que atuar de alguma forma com os policiais dentro da família, para os policiais se enfraquecerem a ponto de se afastarem do trabalho, se afastarem daquela missão que eles tinham. Só que com Mariana ele era apaixonado pela filha, sempre foi. Não vou aqui levar em consideração passagens do livro que ele lembrou do seu passado, porque veja, toda pessoa que hoje pratica uma maldade, toda pessoa que hoje comete algum ato de atrocidade, ou então comete atos ilícitos ou atos de violência e agressividade, toda pessoa ela tem um passado. E um passado sofrido, um passado traumático, ou nesta encarnação ou em outras encarnações. No caso de Cláudio, foi relatado uma de suas encarnações que tinha a ver com Mariana. Só que aquilo foi se tornando tão forte entre ele e Mariana que eles começaram a se obsidiar. Ele não ficava sem ela e ela não ficava sem ele. Isso a gente pode chamar de simbiose. O que é essa simbiose? O que é... Só um minutinho, gente, minha câmera está caindo aqui. O que é essa simbiose? Os dois não conseguiam mais ficar sem um outro. Ela precisava dele e ele precisava dela. Acontece isso com espíritos e encarnados, acontece isso de encarnados para encarnados. No caso de encarnados para encarnados, pode acontecer até da pessoa, alguém que, vamos supor, ou a gente faz mal para alguém, ou alguém faz mal para a gente se liga nessa ligação e não consegue se desligar mentalmente. Às vezes a pessoa consegue saber o que aquela outra pessoa sente, o que aquela outra pessoa tá passando e vice-versa. E isso não é saudável. Isso não é saudável, isso pode atrapalhar muito a vida de relação daquela pessoa que está naquela situação simbiótica e muitas vezes não percebe que aquilo acontece, mas é possível. É possível sim, e a única forma de se desligar dessa ligação simbiótica
é muitas vezes se afastar da pessoa, entender, é o que eu sempre digo nas minhas mensagens, ver aquela situação, entender o que está se passando, ver o que está causando de bom e de mal, e a partir daquilo fazer algo para se desligar. Pode ser tanto se desligar presencialmente, como pode ser de se desligar, não aceitar mais, ficar pensando aquela pessoa. Mas como, gente, a gente não vai pensar nisso? Focando em outras coisas, focando em outras situações, em outros projetos, focando em outra direção. E quando a gente consegue focar em algo, a gente consegue aos poucos se desligar. É difícil se desligar? É difícil, mas não é impossível. Exige muita força, muita coragem e muita persistência. Mas a simbiose, ela não é saudável. O que eu queria ver com vocês agora é que conforme eu for passando os capítulos e ficar alguma dúvida para vocês de algum tema que eu já conversei, mandem as perguntas depois para mim, que algo não ficou esclarecido, que vocês não entenderam, por exemplo, o que realmente é simbiose, e aí a gente pode tratar desse tema individualmente e eu explico de uma forma mais direta. Tá certo, gente? E deixa eu ver se dá para ir para o capítulo... Não, eu vou deixar o capítulo 20 para próximo vídeo. Então, olha, façam isso. Se vocês não entenderem muitas vezes do que eu estou falando, vocês me avisem, tá? Eu tô tentando ver aqui se eu deixei passar alguma coisa. Olha só. Sobre a questão da família, tá? Os espíritos trevosos, como está citado no livro, eles têm o objetivo de atrapalhar aquela família. Eles têm o objetivo de, no caso da história, por exemplo, os policiais federais, Mariana, Rafael, eles estão focados em desbaratar aquela quadrilha, mas eles não sabem que do lado de lá a espiritualidade também está focada em desbaratar a quadrilha de desencarnados que estão ajudando os desencarnados naquele trabalho. Então é um trabalho em grupo, em equipe, encarnados e desencarnados. Então, como já foi mencionado em outros capítulos, eles se reúnem em grupo, não só os espíritos benfeitores, mas também os encarnados que estão aqui. Durante o sono, eles podem se encontrar, eles podem conversar, estratégias, eles podem conversar. É um trabalho em equipe, porque o que acontece? Os espíritos equivocados são os espíritos trevosos, eles têm o objetivo de tirar do caminho quem atrapalha. Se de repente, vamos supor no caso de Mariano e Rafael, eles não conseguem atuar diretamente neles, por quê? Porque eles vão na casa espírita, eles têm uma certa espiritualidade, então os espíritos do mal, eles têm uma certa dificuldade de chegar nele, tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão se aproximar dos mais próximos da família deles, entende? Então se um policial federal ele é casado, esse policial federal, eles não conseguem atingir ele de uma maneira. De que maneira eles podem atingir? Através de pensamentos negativos, através de começar a intuir coisas ruins para eles, até o ponto do policial pegar uma depressão. Se eles não conseguem atuar na pessoa, porque a pessoa ela está focada nisso, ela é forte espiritualmente o suficiente para não deixar esses espíritos se aproximarem, eles vão tentar se aproximar da família dele. A família dele pode ser mulher, filhos e tudo mais. Mas vejam, mas onde está Deus que não vê essas coisas? Gente, tornamos a dizer... se o policial ele é uma pessoa espiritualizada, ou seja, qualquer outra pessoa que está envolvida numa situação dessa forma, se os espíritos do mal não conseguem influenciar ela, tá lógico, tá na cara que eles vão atrás de quem aquela pessoa ama. Só que, porém, se aquela for uma família também estruturada, também que tem uma religião, que está envolvido no bem,
que evita maus pensamentos, que evita negatividade, que evita pensar mal das pessoas, que evita se envolver no mal, vai ser difícil também para eles se aproximarem daquela família, entendem? Então, assim, ninguém está abandonado. Por isso que todo livro ele envolve essa questão de quadrilha, essa questão do mal, mas ninguém está abandonado. O livre-arbítrio, ele existe e ninguém atrapalha o livre-arbítrio. Porém, ninguém está abandonado. A invigilância, a falta de fé, a falta de religiosidade, eu não digo nem religião, a falta de religiosidade, a falta de acreditar em algo, em ter esperança, de ter fé, pode fazer com que espíritos ruins se aproximem daquela família por afinidade. Tá certo? Até o próximo capítulo.